Graça e paz. Eu sou o pastor Albert e eu quero meditar com vocês um texto do apóstolo Paulo, um texto muito forte, mas pertinente para os dias de hoje. E eu quero também deixar um título para esse pequeno vídeo e uma oração. E o tema é Seja Homem, baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse texto nos remete a pensar sobre algumas coisas que temos visto ou temos feito. Pequenas situações que no decorrer dos tempos vão se somando a problemas e esses problemas vão se tornando grandes. E eu gostaria, homem, de te chamar a atenção para aquilo que nós fomos chamados a fazer, a assumir as responsabilidades. Temos visto homens que têm deixado a situação correr e não têm percebido o que tem acontecido ao seu redor, não têm resolvido problemas. Infelizmente, muitos se acovardaram daquilo a qual foram chamados. E eu gostaria de te chamar a atenção para isso. Perceba o que está acontecendo ao seu redor, na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa. Decida tomar as rédeas, decida resolver os problemas. Quantas vezes, por achar que os problemas são grandes demais e difíceis de resolver, nós vamos deixando, procrastinando, e esses problemas vão se tornando maiores. Eu poderia citar aqui várias situações ou várias áreas. Vamos levar em consideração uma das mais importantes, que é a área espiritual. Como está a sua casa? Como está a sua esposa, os seus filhos? Você tem chamado essa responsabilidade para você? Você tem assumido esse papel de homem em observar como a sua esposa está? Se ela precisa de ajuda, se ela precisa de oração, se os seus filhos precisam de um cuidado diferente, de um cuidado mais delicado. E na questão financeira, você tem se preocupado com o que você tem feito? Como anda a sua situação financeira? Eu estou tocando em alguns assuntos de maneira breve, eu pretendo trazer isso aqui nesses dias de maneira mais específica, mas muitas vezes nós não estamos agindo como homens. Estamos voltados a vícios, estamos voltados a coisas que são de menino. Quantas pessoas que eu conheço que estão ao meu redor, homens que têm agido como crianças, que têm agido como meninos, com a esposa, no trabalho, nos estudos, com as coisas que estão às suas mãos. Quantos homens, por não perceber que estão agindo como meninos, estão deixando seus casamentos irem à destruição, viciados em pornografia, viciados em bebida, viciados em drogas. Esse é o momento de você meditar sobre isso. E não ache que é muito difícil ou que não tem mais jeito. Eu quero te convidar a fazer uma autoanálise e a observar se você tem agido como menino ou se você tem agido como homem. Esse texto é só para te chamar a atenção. Eu vou gravar outros vídeos de maneira mais específica, elaborando tópico por tópico. Mas hoje à tarde, meditando na palavra do Senhor, esse texto me chamou a atenção e me levou a fazer esse vídeo, para te chamar para uma autoanálise, para observar se no seu dia a dia, no trânsito, no trabalho, o que você tem visto no celular, você tem agido como homem? Ou você ainda tem agido como menino, como práticas de menino? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele passou de fase, que ele tem essa noção de quando ele era menino, ele agia como menino, pensava como menino, mas agora ele é um homem. E a maneira de pensar mudou, a maneira de agir mudou, a maneira de falar mudou. Infelizmente, nós vamos nos tornando homens somente na idade,
mas na mentalidade ou na maneira de agir, nós estamos agindo como meninos. Faça essa autoanálise, olhe para dentro de si e observe se o que você tem feito hoje, você tem agido como homem ou você tem agido como menino. Deus te abençoe, eu quero fazer uma oração para que você possa meditar sobre isso. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse dia, pelo Senhor ter me trago à memória essa passagem bíblica do apóstolo Paulo, onde ele nos traz isso como uma chamada de atenção. Se nós temos agido como meninos ou se nós temos agido como homens. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que ouvirem esse áudio, que assistirem esse áudio, possam fazer essa reflexão e compreenderem como o Senhor deseja que a gente perceba aquilo que está ao nosso redor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que nós possamos agir, Pai, conforme a Tua vontade, como homens e não como meninos. Deus abençoe.